Boa noite. Boa noite. Não tá fumegando assim, trubisco. Alô? 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 Tá ligado? Não, tá ligado aí? Hã? Alô, Júlio. Boa noite. O quê? Alô, alô. É. Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Câmara Municipal de Cruz Machado. Ata da reunião ordinária realizada aos 5 dias do mês de fevereiro, correspondente à primeira sessão ordinária de 2018, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores em plenário. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente com os seguintes documentos: convite encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, indicação de número 1 de 2018, de autoria do vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Não constando outros documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia com a leitura do projeto 1688 de 2018, o qual dispõe sobre alterações de metas no plano plurianual para o período de 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão, para a leitura da redação da propositura, aberto às discussões, porém sem manifestações, o projeto seguiu para análise da assessoria jurídica. Projeto de Lei 1.689, de 2018, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.020.000 e contém outras providências. Em trâmite para a primeira discussão, realizada a leitura da redação do projeto, porém sem manifestações. O mesmo seguiu para análise da assessoria jurídica. Também, em primeira discussão, adentrou o projeto de Lei 1.690, de 2018, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de colaboração à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Cruz Machado, PAI, e da outras providências.
Efetuada a leitura do mesmo, este foi a discussão e posteriormente encaminhado para análise de assessoria jurídica. Ainda com matéria do Executivo, em primeira discussão esteve em pauta o projeto de lei 1691 de 2018, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação da Escola do Campo, Casa Familiar Rural de Cruz Machado e da outras providências. Realizada a leitura pelo secretário, o senhor presidente abriu a palavra para discussões e, posteriormente, o projeto foi encaminhado para análise da assessoria jurídica. Como último projeto de pauta, o projeto de lei 1692 de 2018, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Realizada a leitura pelo secretário, o senhor presidente abriu a palavra para discussões e, posteriormente, encaminhou para análise da assessoria jurídica. Dando continuidade, o presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso a maioria dos vereadores presentes. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ato, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação de número 2 de 2018. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Cruz Machado, Paraná, 15 de fevereiro de 2018. Indicação número 2 de 2018. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve com amparo no regimento indica as seguintes medidas de interesse público a serem encaminhadas ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, dentro das possibilidades, sejam tomadas as seguintes providências junto à Rua 2B, localizada no bairro Matriz, trecho próximo ao campo de futebol. Efetuar reparos na iluminação pública daquele local, assim como fazer a tubulação da rede de esgoto no mesmo. Justificativa. Se faz necessária a tubulação naquela rua para que haja o escoamento da água de maneira apropriada. Com relação à restauração da iluminação pública, esta proporcionará maior segurança e comodidade àqueles munícipes e usuários do local. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Atenciosamente, Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. Neste momento, autoriza ao vereador Ezequiel Ortiz dos Santos a utilizar a tribuna e justificar sua indicação. Boa noite a todos. Então, essa indicação fiz a pedido dos moradores dessa rua ali, do bairro da Matriz, a Rua 2B, que é uma rua bem curta, e a pedido dos moradores a gente fez essa indicação, por motivo que quando chove, a água corre lá e está levando embora todas as britas, que próprios moradores mesmos que compraram e jogaram naquela rua. Então, se fazendo a tubulação, já vai resolver bastante esses problemas que eles estão enfrentando. E também fazer os reparos nas lâmpadas públicas lá que estão com problema, né? Eu acho que também, arrumando já as lâmpadas, também garante mais segurança para os moradores que lá moram. A gente sabe que existem várias ruas que precisa fazer tubulação. No loteamento também, eu acho que é necessário, com máxima urgência, estão precisando, mas indiquemos essa rua, que é uma rua bem curtinha, vamos ver se eles fazem essa, daí para depois a gente pedir as outras maiores, né? Quem sabe. Então, a gente agradece
os vereadores também ajudar nessa indicação aí. E esperamos que o Executivo possa fazer essa rua para melhorar a vida daqueles moradores. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Indicação iniciando com o projeto de lei sobre o número 16.688 de 2018. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer expedido pela assessoria jurídica desta Câmara Municipal. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Parecer jurídico número 1/2018, data 15 de fevereiro de 2018. Súmula. Projeto de Lei 1688 de 2018. Pretende alterações de metas no Plano Plurianual para o período de 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e da outras providências. O projeto de lei sob número 1688 de 2018, apresentado a esta Casa Legislativa, pretende autorização para proceder à alteração de metas no Plano Plurianual, Lei 1611 de 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 1596 de 2017, no presente exercício financeiro, junto ao órgão Secretaria Municipal de Obras, Serviços Rurais, Transporte, o valor da meta a ser incluída é de R$ 2.020.000, destinada à meta a ser incluída projeto atividade desassoreamento e dragagem do Rio Palmeirinha. O projeto veio acompanhado dos pareceres técnicos essenciais. A análise jurídica do presente projeto dar-se-á sob a luz da Lei Federal 4.320 de 1964 e nossos instrumentos orçamentários, compulsando a Lei 1611 de 2017. O nosso plano plurianual vislumbra que o projeto em comento atende aos requisitos fixados junto a esta, conforme se verifica junto ao artigo 4 e seus parágrafos abaixo citados. Artigo 4º. Alteração ou exclusão de programas constantes do plano plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de previsão anual ou projeto de lei específico, ressalvando o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Considera-se a alteração do programa. 1º. Adequação de denominação dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo. 2º. Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias. Parágrafo 2º. As alterações no plano plurianual deverão ter a mesma formação e conter todos os elementos presentes nesta lei. 3º. Os códigos e os títulos dos programas e ações do plano plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais, e nas leis que o modifiquem. 4º. A inclusão e a alteração de ações que trata do parágrafo 1º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no plano plurianual, e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso 1º do parágrafo deste artigo. Prosseguindo, destaco que o projeto atende também os preceitos da nossa Lei Federal 4.320 de 1964, a qual vem a estatuir as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Os recursos para dar suporte à meta a ser criada serão oriundos do superávit financeiro verificado no exercício anterior e também da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias
dados estes atestados pelo parecer contábil expedido sob número 17/2018, anexo ao projeto de lei e nos termos do artigo 2º do projeto sob análise. Diante das constatações acima, vislumbro a legalidade da matéria. Destaco que as comissões responsáveis em proferir parecer sobre a presente proposição são Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. A votação do projeto de lei 1688/2018 deverá ser efetuada nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos vereadores. Nestes termos é o parecer. Cruz Machado, Paraná, 15 de fevereiro de 2018. Elisângela Marli Zakchesk, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso ao projeto para análise das comissões competentes que, dentro dos prazos regimentais, devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1689 de 2018. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico de autoria da advogada do Poder Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Parecer jurídico número 2 de 2018. Projeto de lei número 1689 de 2018. Súmula. Abertura de crédito especial. A fim de dar efetividade ao projeto de lei 1688 de 2018, o qual requer alterações de metas no PPA 2018 e LDO do mesmo exercício, ingressa o projeto de lei 1689 de 2018, o qual visa a autorização para abertura de crédito especial para as metas incluídas e alteradas no projeto já citado. A abertura de crédito especial buscada perfaz o valor total de R$ 2.020.000, destinada à meta a ser incluída, projeto atividade, desassoreamento e dragagem do Rio Palmeirinha, conforme consta do parecer contábil 17 de 2018, que atende a dois projetos de leis 1688 e 1689 de 2018. Os recursos financeiros para dar suporte ao crédito aberto serão provenientes de superávit financeiro de 2017. Portanto, encontramos previsão legal junto ao artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal 4.320, 1964, viabilizando a abertura de crédito, hora requisitada e também através da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. No caso, em apreço nos termos do artigo 2º do projeto de lei 1689 de 2018, o valor de R$ 2.020.000 será anulado da dotação Secretaria Municipal de Obras, Serviços Rurais e Transporte no projeto Atividade e Conservação de Estradas. Assim, estando o presente projeto a cumprir o que determina a legislação aplicável à matéria, e da mesma forma que o projeto de lei 1688 de 2018, destaco ainda que compete a manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa de Leis e que a votação final depende de maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos vereadores. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, Paraná, em 15 de fevereiro de 2018. Elisângela Marli Zakchesk, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado.
encaminho a propositura para análise das comissões competentes desta Casa de Leis que devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1691 de 2018. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada da Casa de Leis. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Parecer jurídico número 3, 2018. Projeto de lei número 1691, 2018. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação da Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz Machado e da outras providências. Sob análise desta assessoria jurídica, encontra-se o projeto de lei 1691, 2018, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, o qual visa celebrar termo de fomento com a Associação da Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz Machado, para fins de repasse de apoio financeiro durante o período de 4 anos. Nos termos do artigo 3º do projeto, os valores serão assim distribuídos e repassados. Exercício de 2018, 150 mil. Exercício de 2019, 165 mil. Exercício de 2020, 180 mil. Exercício de 2021, 200 mil. Nos termos do artigo 4º do projeto, encontra-se a finalidade dos recursos a serem aplicados pela entidade. O projeto vem acompanhado dos pareceres técnicos, jurídicos e contábil, relatório técnico de monitoramento de avaliação emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do município, o qual atestou a regularidade do processo de prestação de contas referente ao recurso recebido pela entidade durante o exercício financeiro 2017. A matéria proposta deve ser analisada sob a égide da Lei Federal 1319/2014, a qual veio a estabelecer novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, definiu diretrizes para a política de fomento de cooperação e de cooperação com organizações da sociedade civil. O artigo 17 da Lei Federal número 1317 de 2014 assim prevê. O artigo 17, o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros grifos meus. Pois verifica-se que a Lei Federal 1319 de 2014 fundamenta e autoriza a proteção do projeto de lei 1691 de 2018. Porém, não vislumbro em anexo ao projeto o plano de trabalho da entidade, documento este que vislumbro como essencial, sendo assim, deverá ser encaminhado pelo município o referido plano de trabalho para reconhecimento dos nobres edis, assim como para atender o que determina a Lei Federal em seu artigo 17. Prosseguindo, apesar de não haver qualquer menção nos documentos enviados pelo Poder Executivo, mas vislumbro que não houve o chamamento público como determina a lei federal. Ocorre que, em análise, podemos indicar que a referida entidade pode ser enquadrada no que dispõe o artigo 30, inciso 6º da Lei Federal 1319 de 2014, ou seja, artigo 30, a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política, incluído pela Lei número 13 de 2014 e 2015. Neste interim, citemos o artigo 31 da lei acima citada, que traz
as hipóteses de dispensa de chamamento público. Artigo 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando redação dada pela Lei número 13.204/2015. O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos, incluindo pela Lei 13.204/2015. A parceria decorrer de transferência para a organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320/2007, de março de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, incluindo pela Lei nº 13.204/2015. Pois bem, temos que, a princípio, a entidade a ser agraciada, atendo o que dispõe o artigo 30 e 31 da Lei Federal. Porém, o artigo 32 da referida lei é categórico e deverá ser atendidos se temos, artigo 32, nas hipóteses dos artigos 30 e 31 desta lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. Redação dada pela Lei nº 13.204/2015. Parágrafo 1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicada na mesma data em que for efetivado no sítio oficial da administração pública, na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. Redação dada pela Lei nº 13.204/2015. Diante do acima citado, entendo que deverá o município informar a esta Casa de Leis e nos encaminhar cópia da justificativa efetivada para a não realização do chamamento público, e se esta já for publicada, para fins de dar atendimento ao que dispõe a Lei Federal 13.19/2014 em seu artigo 32. Portanto, deverá o município ser oficializado para a regularização dos acima destacado, ou seja, apresentação do plano de trabalho e da justificativa de chamamento e de sua publicação, para atendimento da lei federal e para dar continuidade ao presente trâmite legislativo. Por fim, observo que o projeto não faz menção com relação à prestação de contas dos valores recebidos. Entendo que deverá os nobres edis procederem uma emenda ao projeto para fins de incluir a obrigatoriedade da entidade em prestar contas de forma anual ao município a sua comissão de monitoramento e avaliação, condicionando o repasse seguinte à aprovação do processo de contas do exercício anterior, tudo para fins de resguardar os recursos públicos. No mais, enviados os referidos documentos e estando estes a atender o que dispõe a Lei Federal 13.19/2014, não vislumbro outras óbices, devendo a referida matéria ser enviada às comissões competentes desta Casa de Leis para expedição de parecer e votação em plenário. Nestes termos é o parecer, Cruz Machado, Paraná, em 15 de fevereiro de 2018. Elisângela Marlisa Kchesk, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Solicito que seja oficializado
o prefeito, conforme indicado junto ao parecer emitido pela assessoria jurídica e após repasso o projeto para análise das comissões competentes que, dentro dos prazos regimentais, devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1690 de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Parecer jurídico número 4, 2018. Projeto de lei número 1690, 2018. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Cruz Machado e da outras providências. Primeiro, o projeto de lei 1690, 2018, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, visa celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Cruz Machado, para fins de repasse de apoio financeiro durante o período de 4 anos. Nos termos do artigo 3º do projeto, os valores serão assim distribuídos e repassados. Exercício 2018, 80 mil. Exercício 2019, 88 mil. Exercício 2020, 97 mil. Exercício 2021, 110 mil. Nos termos do artigo 4º do projeto, encontra-se a finalidade dos recursos a serem aplicados pela entidade. O projeto vem acompanhado dos pareceres técnicos, jurídico e contábil, relatórios técnicos de monitoramento de avaliação emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do município, o qual atestou a regularidade do processo de prestação de contas referente ao recurso recebido pela entidade durante o exercício financeiro 2017. Segundo, analiso a proposta sob a luz da Lei Federal 1319/2014, a qual veio a estabelecer novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, definiu diretrizes para a política de fomento, de cooperação e de cooperação com organizações da sociedade civil. O projeto de lei 1690/2018 encontra amparo no artigo 17 da lei federal, da lei referida, porém destaco a ausência do plano de trabalho da entidade, o qual deverá ser encaminhado pelo município a esta Casa de Leis para complementar a análise deste projeto e para atender o que determina a lei federal em seu artigo 17. O artigo 30 da Lei Federal 1319/2014 aduz sobre a dispensa de chamamento público. A princípio, entendo estar a PAI atender o que dispõe o indico 6º deste artigo e também o artigo 31. Porém, o artigo 32, a referida lei aduz que a ausência de chamamento público nas hipóteses do artigo 30 e 31 devem ser justificadas pelo administrador público. No caso, em apreço, não há anexo ao presente projeto, a referida justificativa. Observo ainda que o parágrafo 1º do artigo 32 aduz ainda a hipótese de nulidade do ato se o extrato desta justificativa não for publicada na mesma data em que for efetivado no sítio oficial da administração pública na internet. Assim, a fim de evitar uma nulidade, deverá o município ser oficializado para a regularização do acima destacado, ou seja, apresentação do plano de trabalho e da justificativa de chamamento e de sua publicação, para atendimento da lei federal e para dar continuidade ao presente trâmite legislativo.
Cabe destacar, da mesma forma que na análise jurídica anterior, referente ao projeto de lei 1691/2018, a necessidade de uma emenda ao projeto para fins de incluir a obrigatoriedade da entidade em prestar contas de forma anual ao município à sua comissão de monitoramento e avaliação, condicionando o repasse seguinte à aprovação do processo de contas do exercício anterior, tudo para fins de resguardar os recursos públicos. Diante do acima exposto, enviados os referidos documentos e estando estes a atender o que dispõe a Lei Federal 1319/2014, o presente projeto poderá seguir o seu trâmite para análise das comissões competentes e votação em plenário nos termos regimentais. Nestes termos, é o parecer Cruz Machado, Paraná, em 15 de fevereiro de 2018. Elisângela Marzi Zakcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu entendo a questão do chamamento público, ela é necessária quando há mais de uma instituição que venha a prestar esse tipo de serviço. Porém, essas duas instituições são únicas, que prestam esse tipo de atividade no município, então eu acredito que será mais fácil para o executivo, porque apenas precisa fazer uma justificativa. E com isso vai retardar mais ainda a questão do repasse de recursos. Solicito ao prefeito que providencie a documentação conforme parecer da advogada desta Casa de Leis e encaminho o projeto para análise das comissões competentes desta Câmara que, dentro dos prazos regimentais, devem apresentar seus pareceres. Terminada a ordem do dia, declaro, neste momento, a palavra livre aos senhores vereadores. Passo a palavra para o nobre vereador Luiz da Maia. Boa noite a todos, pessoal que presente e os que nos assistem pela internet. Novamente fui procurado pelo pessoal aqui da cidade a respeito da pintura das faixas, né? E como já fiz a indicação, peço ao executivo que, se puder, resolver o mais rápido possível, porque, além de ser, eu acho que não é um gasto tão alto, né, assim, para a prefeitura, mas que vai resolver, vai aumentar muito a segurança aqui de todos os pedestres da nossa cidade. Seria isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria falar aqui mais um pouco sobre as tubulação. A gente anda pelo município aqui, sabe que os bairros aqui, vários bairros estão precisando de tubulação urgente. Um bairro seria o bairro São José. É um dos maiores bairros que tem aqui. E hoje já eles não têm nem lugar mais nem para fazer uma fossa mais. Então, acho que está precisando de tubulação, fazer tubulação de esgoto. E, como outros anos, eu acho assim, no meu ver, houve um equívoco da prefeitura quando fez um projeto que cada colono tinha direito a tantos tubos. A gente anda hoje pelo interior, a gente vê lugares pias de tubo. E, às vezes, tem lugar que falta, às vezes, para o cara fazer um bueiro. Então, acho que esses tubos foi distribuído de maneira errada. Eu acho que se tivesse feito da maneira certa, essas ruas podiam estar tudo tubulado. E, tipo, os bueiros que estão para fazer, ia ter tubo para fazer, e não ia estar esse desperdício de tubo que tem por onde a gente anda. Aí a gente pergunta, o que você vai fazer com tanto tubo? O cara diz, nada, era o que tinha. E foram pegando, uns fizeram cepo de barracão, uns estão lá jogados, e a reclamação de alguns que não tem nenhum para fazer um bueiro para ir para a roça. Então, acho que
esse ano, esse mandato, a gente não pode também repetir os mesmos erros que veio ocorrendo os outros anos passados. Então, o que eu queria dizer era isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Boa noite a todos. Eu queria só falar um pouquinho sobre o IPTU, o qual é uma novela que não está sendo esclarecida, que a Prefeitura até hoje não conseguiu esclarecer a todos de quem foi o erro. Então, acho que teria que esclarecer, e daí estão ainda intimidando quem vai procurar seus direitos, dizendo que não, vai vir o juiz e vai remediar teu terreno. Conversando com a assessoria jurídica, a gente sabe que para isso acontecer, tem que vir um projeto do Executivo para o Legislativo e ser aprovado para que isso aconteça. Então, precisava mesmo que viesse um esclarecimento sobre esse IPTU, de quem foi o erro, que um computador não escreve sozinho se não tiver alguém lá atrás designando o que tem que ser feito. Então, precisamos de um esclarecimento, que já que diz que o Executivo não vai voltar atrás e vai cobrar, então, muita gente vai para a Justiça e vai ter o entendimento. Algum vai ganhar, algum não vai ganhar. Eu acho que a maioria vai ganhar, porque na hora mesmo da justificativa, não existe justificativa. Há 5 anos atrás, eu fiz uma conta e esqueci de ter cobrado. Depois de 5 anos, eu venho ter cobrar. Então, não tem assim, um caráter bonito fazer isso. Isso fica, assim, é uma coisa mesquinha, fazer um acerto de conta e depois de 5 anos ir lá cobrar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Matheus Oloszewski. Boa noite a todos. Hoje tive uma conversa com o secretário de obras, onde levei a ele os problemas que está tendo no interior das estradas, e eu acho que na segunda-feira já começam as aulas. Eu relatei que tem muitas estradas quase intransitáveis. Ele concordou comigo, aonde me deixou animado, que disse que vai correr atrás e vai arrumar, vai pelo menos os trechos mais ruins, vai fazer um tapa-buraco para que os ônibus e os alunos cheguem até a escola. Só que daí eu comecei a pensar, mas daí falta só amanhã, sexta-feira, alguma coisa faz, mas tudo acredito que não consiga fazer. Era isso e boa noite a todos. Vereador Ezequiel Ungles de Camargo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, pessoal de casa que nos acompanha. Só fazer aqui alguns comentários, aproveitando esse espaço. Pessoal do Distrito de Santana, esses dias me chamaram e a gente esteve conversando lá no Centro de Saúde, onde há uma preocupação com talvez uma possibilidade de cortar uma das médicas que atendem lá. Então, eu acho que a gente entende a situação do município, né, a dificuldade financeira por qual está passando, mas eu acho que tem que pensar antes de tomar essa atitude. Gostaria de convidar todos os vereadores para que a gente, não vou dizer que a gente impedir uma coisa dessa acontecer, porque a gente não tem esse poder, essa força, mas lutar para que isso não aconteça. Seja a última atitude a ser tomada, tirar um médico que está atendendo lá 20 ou 30 pacientes por dia. Pessoas que necessitam do atendimento médico, muitas vezes não têm condições de pagar e não têm condições de vir até aqui no centro da cidade. Então, aquele centro de saúde ajudou muito aquelas pessoas. Então, a gente tem que lutar para que jamais sejam cortados os atendimentos médicos. Outra coisa que me procuraram também com relação aos veterinários, né? Aos plantão do final de semana, que talvez não vão fazer mais por também cortes financeiros.
Eu acho que é uma questão que a gente tinha que conversar também, né, com o prefeito, com todos os vereadores, e estudar talvez uma outra possibilidade que saia mais barato para a prefeitura, mas não cortar uma coisa que auxilia e ajuda muito os agricultores, né? A gente sempre vem falando, e muitos, na época de eleição, falam que Cruz Machado 70%, 80% são agricultores, né? Então, a gente tem que ajudar nessa hora, né? Não deixar que cortem benefícios, poucos benefícios que os agricultores já têm. Então, nós aqui, vereadores, eu acho que todos unidos, conversando talvez com o prefeito, possam encontrar outra possibilidade de cortar gastos, mas não na área da saúde e também na área dos agricultores, que os veterinários, hoje em dia, ajudam na parte da agricultura. Com relação às estradas, que eu vi o vereador Matheus falar, já o vereador Zico também falou, semana que vem temos o retorno das aulas. E sabemos que a maioria das estradas do interior estão em condições precárias, vamos dizer assim, né? Eu tive na última sessão, fiz uma indicação pedindo uma relação de estradas, né? Da minha região lá, já algum vereador falou que, na verdade, são todas as estradas do interior. Então, a gente, além das indicações que nós fazemos aqui no papel, a gente vem cobrando pessoalmente do secretário de obras, e aproveitamos esse espaço aqui para cobrar também do secretário que tome uma atitude o quanto mais antes, porque começando as aulas e não tendo condições dos ônibus trafegar, com certeza os alunos vão perder aula. E se perder aula já no começo de ano, com certeza é um prejuízo muito grande para os nossos alunos. Então, precisamos tomar medidas urgentes nessa questão para que as coisas comecem a andar de maneira mais tranquila. Seria isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todos e convido para a próxima sessão. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido todos para a próxima sessão ordinária, dia 19 de fevereiro de 2018. Boa noite a todos.